Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho da nossa meta 18 de produção de texto. Falaremos sobre a coesão textual. Gente, uma das formas de sequenciação textual se fará por meio da conexão entre as partes de um texto. Dessa forma, a coesão ocorre pelo emprego de elementos coesivos diversos, os quais não apenas servirão para ligar as orações, mas também estabelecerão uma relação de sentido entre essas orações. Os elementos coesivos, eles podem apresentar diversos sentidos, como causa, consequência, conclusão, oposição, comparação, exemplificação. Vocês vão ter que lembrar para este conteúdo das conjunções, tanto conjunções coordenativas quanto conjunções subordinativas. Lembrem lá, conjunções coordenativas, adversativa, ideia de oposição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, conclusiva, ideia de conclusão, logo, então, portanto, por isso, pois, por conseguinte, e entre outras. Conjunção subordinativa, conjunção que marca tempo, hoje, ontem, já, quando, tudo que está me marcando um tempo. Conjunção subordinativa temporal, certo? Temporal me dá a ideia de tempo. Condicional, se, caso, está me estabelecendo uma ideia de conjunção. Bom, na coesão, quando acontece a conexão entre diferentes enunciados, com ou sem elementos explícitos de ligação, vai ocorrer um encadeamento, certo? Este encadeamento irá apresentar duas formas de sequenciação no texto. Uma forma é a justaposição, quando eu não tenho elemento coesivo, ou seja, na justaposição eu não tenho conjunção. E a outra forma é a conexão. Já na conexão, essa coesão vai ocorrer, vai acontecer por meio dos elementos coesivos evidentes no texto, ou seja, por meio das conjunções. Vou dividir a minha conjunção em dois tipos, conjunção referencial e conjunção sequencial. Na conjunção referencial, nós temos um vínculo que existe entre as palavras, as orações e as diferentes partes de um texto, certo? Por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, gente, os termos conectivos ou coesivos, eles vão anunciar ou vão retomar as frases, as sequências e as palavras que indicam os conceitos e fatos. Nós temos duas formas de fazer isso. Uma que é a anáfora e outra que é a catáfora. Quando a gente tem anáfora, nós estamos fazendo referência a uma informação que já foi mencionada no texto, certo? Ou seja, ela vai retomar um componente textual e ela também pode ser chamada de um elemento anafórico. Então, eu poderia dizer assim na anáfora: Maria Paula e Juliana fizeram uma caminhada no parque ontem. Ponto. Elas ficaram muito cansadas. Esse elas é o meu conectivo. Esse elas é o meu conectivo que está fazendo uma referência anafórica. Anafórica ao quê? Ao termo, ao elemento citado antes. Já na catáfora, eu vou fazer referência a um termo que vai aparecer depois. Por exemplo, eu só gostaria disto, que vocês entendessem o conteúdo. Este disto faz referência a vocês entenderem o conteúdo, que é algo que está aparecendo depois na minha sequência de fatos, certo? Agora, quando eu falo sobre coesão sequencial, a gente tem que entender que é uma maneira como os fatos vão se organizar no tempo do texto. Para isso, são utilizadas relações semânticas que vão ligar essas orações e os parágrafos à medida em que o texto está sendo descrito. A coesão sequencial, então, ela vai poder acontecer por justaposição, que é quando não aparece as conjunções, basta vocês lembrarem aí das orações coordenadas assindéticas, por exemplo, que não tem conjunção, e pode aparecer por conexão, que é quando a conjunção aparece no texto. Tranquilo, pessoal? Por hoje é isso. Esta foi a nossa meta 18. Beijo grande e até a próxima aula.